A gente continua a nossa conversa aqui no estúdio com o advogado André Mota, que é especialista em direito eleitoral e ouvidor do Estado. Os servidores públicos também têm muitas recomendações, muitas vedações nesse período de campanha para não misturar público com o eleitoral. Um dos pilares do processo eleitoral e da legislação eleitoral é o respeito ao chamado princípio da isonomia. E nesse sentido é que nós temos na nossa legislação as chamadas condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. Então, esse artigo estabelece uma série de restrições para que não seja utilizado nenhum abuso de poder político ou econômico. Você tem aí muitos municípios envolvidos no processo eleitoral como esse, muitas pessoas que são vinculadas ao poder público e a legislação é muito cautelosa na impossibilidade de se utilizar servidores, bens públicos, aumentar programas sociais de forma desmedida, até em relação a concursos públicos, a legislação exige que para a nomeação de concursados você tenha tido a homologação já antes do prazo de 3 meses, antes da eleição, para que as pessoas sejam contratadas como servidores públicos nessa categoria. Ô André, ainda do ponto de vista de informação dos meios de comunicação, agora mais do que nunca por conta das redes sociais, da internet, da força que eles têm, a questão da fake news, da informação falsa, divulgada e que se propaga. O que eu vejo sempre é que um site publica, um blog publica uma informação, por menor que seja, ela é replicada assim de forma instantânea por vários outros blogs, sem nem conferir se realmente bate aquela informação. É um fenômeno mundial, esse processo de desinformação e do uso de redes sociais de forma negativa em processos eleitorais é algo que nós precisamos saber lidar. Óbvio que as redes sociais vieram para ajudar todos nós, no sentido de permitir uma maior comunicação, mas a nossa legislação ela é extremamente rigorosa nesse sentido. Você tem crime, inclusive, para quem fizer desinformação que desnature o processo eleitoral. As últimas eleições no Brasil foram fenômenos muito cruciais nesse aspecto, em que teve a necessidade de uma intervenção muito dura do Tribunal Superior Eleitoral. Há precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive entendendo que o uso de redes sociais pode caracterizar o abuso de poder de comunicação e gerar, além das multas normais de desinformação, porque a desinformação, Hermes, muitas vezes ela é com viés de injúria, calúnia, difamação, de ataques e ofensa a honras de candidatos. E o precedente do Tribunal Superior Eleitoral foi muito duro no sentido de que permite, inclusive, a cassação de quem de forma orgânica, de forma orquestrada, com o uso de dinheiro, porque para a propagação dessa fake news há todo um complexo, um conjunto de atividades, e isso será, sem dúvida, um dos desafios do nosso processo eleitoral, como evitar o uso da desinformação de forma tão real, tão efetiva, para desnaturar o processo eleitoral. Eu vou colocar aqui um caso, contar um milagre sem dizer os santos, mas vou contar um caso prático que ocorreu aqui na pré-campanha, ainda está ocorrendo. Uma determinada pré-candidata foi denunciada pelos opositores de que teria se valido de um documento falso para sua propaganda de titularidade. E esses opositores fizeram uma denúncia numa determinada corte, e a partir dessa denúncia eles mesmos produziram uma notícia e divulgaram nos sites, nos blogs, dizendo que a corte já tinha atestado essa falsidade desse documento. Só que quando eu vi essa informação, eu procurei algumas informações dessa corte e me negaram dizendo que não tinha nada ainda comprovado, que apenas tinha essa denúncia dos opositores da pré-candidata. Aí eu pergunto, mesmo o candidato opositor a ela, alegando que não foi o autor da denúncia, mas foram assessores deles que fizeram, a campanha dele corre risco? Há necessidade de comprovar um vínculo entre quem efetivamente produziu um documento que não estava de acordo com a legislação ou com o fato real, com alguém ligado à candidatura. Não se pode presumir uma relação, um vínculo, por apenas a pessoa ter visto ou tomado ciência por rede social. Então, o processo eleitoral, há permissão, há a possibilidade de se investigar
quem efetivamente produziu essa informação que não tenha compatibilidade com a verdade. É óbvio, Hermes, que num processo curto, como é o processo de eleição, às vezes a notícia falsa ela tem uma capilaridade maior do que uma notícia verdadeira e que para você desatar esse nó é muito mais complexo. Mas, obviamente, temos os mecanismos legais através de punição de multa, retirada dessas notícias falsas através de decisões liminares por parte da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é muito atenta, é muito efetiva, muito rápida no agir em situações dessa natureza. Ok. André, queria agradecer sua presença mais uma vez aqui no Correio Debate. Quero ter outras oportunidades de conversa com você para a gente esclarecendo os pontos dessa campanha, desse período de campanha, o micro período eleitoral, né, que a gente chama, que vai começar agora, para a gente trazendo todas essas informações para o nosso público. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Hermes. Um abraço a todos que nos assistem.